A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, mais uma manhã de encontro de edificação. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nos encontrando para esse momento de edificação em nossas vidas, através de princípios e conhecimentos da palavra de Deus, amém? Hoje nós estamos aí dando continuidade à nossa série Encontro com Jesus. Nós estamos aí debaixo de um tema nessa série do cristão e a sua salvação. E nós queremos assim compartilhar nesse estudo de hoje. Nós temos falado acerca do pecado e as terríveis consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Mas nessa lição nós vamos ver que diante desse beco sem saída chamado pecado, Deus mesmo é quem provê a solução através do seu filho, do seu único filho. Então, quanto o pecado dizia assim, morte, Deus, através do seu Filho, disse vida eterna. É isso que a gente quer compartilhar nesta manhã, nesse momento, com você, nesse encontro de edificação. Amém? E eu quero também te desafiar, você que está conosco, fica conosco até o final e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Aproveita e seja aí um cooperador com o nosso canal, amém? Clique no sininho para que você seja avisado aí de todas as vezes que nós estivermos entrando no ar, amém? Faça a sua inscrição no canal, se você ainda não fez, deixa o seu like e compartilha, seja um missionário compartilhando esses ensinamentos preciosos, amém? Com seus amigos, parentes, enviando esses ensinamentos para abençoar a vida de alguém que você ama. Tá bom? Nos ajude aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você, vai lá rapidinho e dá o seu clique e deixa lá a sua contribuição em nome de Jesus. O primeiro assunto que a gente quer compartilhar nessa manhã é Cristo, o Cordeiro de Deus. Deus ele havia estabelecido desde o princípio uma sentença: a alma que pecar, essa morrerá. O texto sagrado em Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, em toda a humanidade, ou toda a humanidade, se viu alcançada por esse juízo. A alma que pecar, essa morrerá. Então, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Então, a sentença sobre a nossa vida é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos irmãos, ele escreve assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Imagine por um instante você cometendo uma infração e um policial te faz o flagrante dessa infração que você está cometendo. Então, o que o policial poderá fazer? Ele poderá aplicar uma multa na sua vida, ele pode aplicar uma sanção sobre você, uma sanção disciplinar, ou pode até prendê-lo, se for necessário, por você transgredir a lei. Nós somos sabedores disso. Se nós transgredirmos a lei, nós vamos sofrer uma sanção. Assim também, diante de Deus, absolutamente todos cometeram uma infração, todos cometemos infração e estamos todos fora da lei. E a pena para esse delito é a morte eterna. A pena para esse delito é a morte eterna. Então, nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Todo delito que eu cometo diante de Deus é pecado e o salário do pecado é a morte.
A menos que alguém pague pela nossa culpa, pague pela infração, pague a multa, nós seremos condenados a pagar a pena por aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer o seguinte: cada um é responsável pelas suas atitudes, mas as nossas atitudes geram consequências. Então, a atitude do pecado gera a consequência de morte para a nossa vida. O texto em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, tá? Porque diz também esse texto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então olha bem como tremendo é o amor de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então Cristo, ele morre por nós, sendo a gente ainda infrator, sendo a gente ainda fora da lei. Ele morre para mudar a história da nossa vida. Sou eu que deveria morrer por conta da minha infração da lei. Então, o que Deus faz? Cristo assume a minha postura, a minha posição de pecador, ele assume a minha posição de morte e morre por mim na cruz do Calvário. É isso que Cristo fez, é isso que o faz o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos entender, porque a gente está compartilhando aqui, sobre essa ideia, a ideia da vítima substituta. Ou seja, quer dizer que aquilo que era o meu lugar, outra pessoa me substitui. Então, o meu lugar era para morrer por conta dos meus pecados, mas Cristo me substituiu nessa sentença de morte. Então, isso não é novo, tá, queridos? Vamos entender nesse momento sobre o Cordeiro e os sacrifícios no Antigo Testamento. Tá? Para o povo de Israel, o sacrifício do cordeiro não era novidade, por isso que João Batista ele declara, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo ao povo ali naquele momento a ideia do sacrifício substitutivo. Tá? Ele substituía, o cordeiro substituía ao homem pecador, tá? Então, desde muitos anos, Deus já havia ordenado a lei do sacrifício para a substituição daquele que seria condenado pelo pecado. Se a gente estudar um pouquinho lá o livro de Levítico, a gente vai ver aí as direções de Deus em relação a isso. Levíticos, por exemplo, capítulo 4 e capítulo 5, fala sobre as leis do sacrifício para ofertas para o pecado. E aí, se a gente caminhar, Levítico capítulo 16, a gente vê as leis, os princípios do sacrifício para o dia da expiação do pecado, amém? Então, assim, o procedimento era mais ou menos assim, tá? Para você entender aí como era o procedimento dessa lei do sacrifício através do cordeiro substitutivo, ele que nos substituía, tá? O homem cometia o pecado. Ele sabia que estava em falta com Deus e que merecia a morte. O que ele então fazia? Bom, eu vou morrer? O que ele fazia? Qual foi o direcionamento que Deus deu? Ele tomava um animal, um cordeiro ou um bezerro, de acordo com a gravidade do pecado. O sacerdote olhava para o animal e perguntava ao homem,
por que você veio aqui? E o homem, ele afligido pelo seu pecado, ele respondia: bom, a verdade é que eu pequei e sei que o juízo de Deus me condena à morte, mas trago esse animal para que Deus o receba em meu lugar. Então o homem colocava as suas mãos ali sobre aquele inocente cordeiro, confessava os seus pecados e transferia simbolicamente o pecado. Então, assim, simbolicamente ele dizia: Senhor, tu sabes que pequei contra ti e que mereço a morte. Porém, rogo-te por tua misericórdia, aceite este cordeiro em meu lugar. Eu creio que todo o meu coração, em todo o meu coração, que com a morte dele tu cobrirás o meu pecado, e assim estaremos quite, e assim a dívida vai estar paga. Amém? Mais ou menos assim que era feito. Se apresentava, então o homem se apresentava, o homem pecador se apresentava, mas com as mãos impostas sobre o cordeiro, transferia ali a culpa. Então era assim que acontecia essa transferência aí de culpa do homem pecador para o cordeiro que não pecou. Então o cordeiro assumia, se colocava na posição do sacrifício, de morrer, de ser a paga do pecado. Como o Paulo escreveu, o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte. E aí então o que o sacerdote fazia? Imediatamente, depois que o homem declarava isso, ele degolava o cordeiro e logo levava o sangue desse cordeiro para ser derramado no altar de Deus que estava no templo. Então, quer dizer, para Deus, a sua justiça se satisfazia com aquela entrega do cordeiro representando o homem pecador. Então Deus se satisfazia ali desse sacrifício, e aí então o homem deixava de ser condenado à morte por conta do pecado, pois o cordeiro foi o preço pago, a morte do cordeiro. Tem que haver o derramamento de sangue para o pecado ser perdoado, tá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o homem então se retirava daquele ambiente, daquele lugar, tranquilo e aliviado, ainda que dizendo toda a verdade no seu coração, mas a grande verdade é que não ia durar muito tempo, porque logo, logo ele ia pecar novamente. Logo, logo ele ia ter que repetir todo o procedimento novamente. Então esse sacrifício não era um sacrifício perfeito, senão apenas uma figura do que haveria de vir, senão apenas uma figura do sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? Se a gente estudar um pouquinho lá em Hebreus capítulo 9 e 10, a gente vai ver essa narrativa aí sobre este princípio. Então a segunda coisa que eu quero compartilhar então Cristo, ele é o perfeito Cordeiro para o perfeito sacrifício. As primeiras palavras de João, então, foi essa, lá em João capítulo 1, verso 29, eu já compartilhei aqui o texto, mas aí está a referência, João 1, 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo viria a morrer por todos os nossos pecados. Cristo viria a morrer por todos os teus pecados, por todos os meus pecados. Ele viria como um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 fala sobre isso, um cordeiro imaculado. Então, completamente santo, completamente inocente, de plenitude de vida, sabe? Com o propósito de quê? O propósito de levar sobre si os nossos pecados. O profeta Isaías, messiânico, profeta messiânico, que anunciou sobre a vinda e vida de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em Isaías 53, versos 6 e 7, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, olha, Isaías está falando do Senhor Jesus Cristo, tá? Que é este cordeiro que tira todo o pecado. É o sacrifício perfeito que tira todo o pecado. Agora, a nossa responsabilidade qual é? É pôr as mãos, por meio da fé, sobre o Cordeiro de Deus. É arrepender e confessar os nossos pecados sobre ele e ser livre então do juízo de Deus. Cristo já pagou o preço por todos nós, aleluia. Cristo já pagou o preço por sua vida. Então eu quero que você entenda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entende? Então é preciso que o sangue seja derramado, e sangue derramado é igual à morte do indivíduo que o sangue foi derramado, e então isso cobre a multidão de pecados. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, a qual ele derramou ali na cruz do Calvário, simbolizou a sua vida sendo derramada diante de Deus por nós. Então, o sangue de Jesus Cristo no Calvário, ele é derramado simbolizando o meu sangue, o teu sangue, a minha morte, a tua morte. Então, em Cristo, todos nós morremos. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos redimiu de todo o pecado, aleluia. Vou repetir para você entender. O sangue de Jesus nos redimiu de todo o pecado. Mateus capítulo de número 26, versículo 28, diz assim, olha: porque não é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Amém? Olha o que o texto diz. Quando Jesus Cristo está falando aí no momento da última Páscoa, da Santa Ceia, ele está falando sobre isso. Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A primeira leitura aqui deu assim uma conotação de interrogação, mas agora é uma afirmação, tá? O sangue de Jesus Cristo é derramado por nós para a remissão dos pecados. Tem vários textos, Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, Colossenses capítulo 2, versículo 13, 1 João capítulo 1, versos 7 ao 9, existe muito texto. O que a gente precisa entender é, o sangue de Jesus Cristo limpa todos os nossos pecados, isto é, pecados passados, presentes e ainda os que virão, os futuros, desde que haja arrependimento genuíno, desde que haja confissão do pecado, desde que haja abandono do pecado, amém? Então, o sangue de Jesus, ele nos redimiu de todo o pecado. A segunda coisa que eu quero que você entenda dentro desse contexto da relação do sangue de Jesus, ele declara justos, ele declara justificados diante de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos capítulo 5, verso 9, ele fala assim: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o sangue de Jesus, lembra, sacrifício substitutivo
tá? O sangue de Jesus me substituiu a minha morte na cruz do Calvário. Amém? Então, lembre-se disso. Então, o que o sangue de Jesus Cristo faz? O sangue de Jesus Cristo, ele nos livra do juízo e da morte. Então, na consequência do que é exposto, se Deus nos perdoa e nos declara justo, então já não há mais penalidade a aplicar. O Pai vê o sangue que foi derramado sobre nossas vidas e passa com o seu juízo à distância. Você lembra lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, matando todos os primogênitos? O sangue foi como um sinal para que as casas que estivessem ali com aquele sangue, disse Deus, quando eu vir o sangue, eu passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. É isso que diz Êxodo 12, 13. Então, Deus vê o sangue e ele passa. Amém? Ele passa, ele não aplica a sanção de morte por consequência do pecado, por consequência da desobediência. Bendito o sangue de Jesus derramado por nós. Amém? Então, o juízo, tá, de Deus, a sentença é absolvida a sentença é de absolvição por conta do preço pago através do sangue do Cordeiro. Amém? Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos compra para Deus. Então, este precioso e altíssimo preço, ele se converte em propriedade exclusiva. Agora nós pertencemos a ele e vivemos para ele. Nós fomos comprados por um alto preço. Amém? Nós somos redimidos por um alto preço. É a figura da redenção que eu quero falar um pouquinho. É mister que dentro desse ponto nós falamos justamente da redenção. A palavra redenção então nos dá a ideia de que de libertados, de liberação do resgate do pagamento. Então quer dizer, eu que deveria pagar, mas a redenção eu sou agora liberado desta paga, do pagamento dessa sentença. Ou seja, Jesus pagou por mim. Tá? Eu já não preciso mais pagar. Eu já não preciso mais sacrificar animal. Cristo foi o Cordeiro perfeito aí que tira o pecado do mundo. Tá? Isso a gente pode ver aí na figura lá em Levítico capítulo 25, verso 47 a 49, que fala um pouquinho, onde menciona justamente a situação daquele que por dívida se tornou escravo do seu credor estrangeiro. Então, nessa situação, um irmão ou um parente próximo que tivesse condição para resgatá-lo, pagava o preço da dívida. Tá? Quer dizer, então, assim, deixava de ser escravo. Assim também nós, por causa do pecado, nós estávamos escravos do pecado, nas mãos de Satanás, mas Cristo, ao se encarnar, ao se tornar filho de Deus, não é reencarnar, ao se encarnar, ele tornou-nos parente mais próximo. Então, ele deixando a sua glória e poder voluntariamente, porque ele assim quis, ele pagou um mais alto preço derramando o sangue dele na cruz por nós, amém? Então, agora nós somos o quê? Propriedade dele, nós somos sua propriedade, nós somos compradas por ele. Tá, queridos? Amém? Foi pago um alto preço. O nosso resgate foi feito através do preço do Senhor Jesus Cristo. Há coisas muito poderosas quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, tá, querido? O sangue de Jesus, ele nos faz estar em paz com Deus. Quando nós andamos sem Cristo no mundo, levando nas costas os nossos próprios pecados, diz a palavra que nós somos inimigos de Deus.
Mas o nosso pecado, então, ele faz barreira entre nós e Deus. Mas Cristo agora, com o seu sangue, ele remove essa barreira e nos reconcilia com Deus. Nós somos reconciliados com Deus através do sangue do Cordeiro. Ele nos traz esta paz de estar com Deus novamente. Esse é o grande problema. O que falta no ser humano é esse relacionamento com Deus. O ser humano está sempre em busca de uma divindade, de um ser superior. Isso é a falta do relacionamento com Deus. Isso é por conta da ruptura do relacionamento com Deus. Mas agora, através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos ter novamente um relacionamento com Deus. Então agora, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos sentir em paz com Deus. Nós não devemos mais nada em relação ao pecado, porque Jesus Cristo já pagou as nossas dívidas. E diz o texto em Romanos capítulo 4, versículo 8, que bem-aventurado a qual o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Não que eu não peque, mas a minha diferença de com Cristo ou sem Cristo é que sem Cristo eu não tinha arrependimento dos meus pecados, eu não reconhecia que eu era pecador, mas agora com Cristo eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e luto para deixá-lo. E essa é a grande diferença, tá? E isso me traz paz com Deus. Amém? Eu quero que você entenda, não que eu não peque, todos nós pecamos. A Bíblia fala que nós não passamos um dia sequer sem pecar, todos nós pecamos. Mas a nossa diferença está justamente isso. O sangue de Jesus Cristo, ele nos perdoa de todo pecado, ele nos lava de todo pecado. Amém? Então, o sangue de Jesus Cristo, ele abre então esse acesso à presença de Deus. Havia um abismo existente entre a santidade de Deus e o nosso pecado. E isso nos impedia de ter comunhão com Deus. Mas Cristo, então, por meio do seu sangue, ele abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho até a presença de Deus, onde o Pai de glória sempre nos recebe. E a maneira de não sair mais da presença de Deus, eu não quero sair, é o quê? É desenvolvendo uma vida de oração, uma vida de santidade, fugindo da aparência do mal. Então, nossa consciência, deixa eu te falar, a nossa consciência, ela deve tomar nota, então, ter entendimento desse perdão que nós temos recebido. E é nosso dever estar sempre nos recordando desta purificação, para que nós não sejamos acusados de pecados que fomos perdoados. É isso que o inimigo faz, ele procura acusar. O diabo, por sua vez, ele é o nosso acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele é o nosso acusador. Então, ele quer contaminar a nossa consciência para que nós venhamos nos sentir que nós não fomos perdoados. Então, se nós crermos nessa mentira, nós não poderemos entrar na presença de Deus. E a realidade é que não entramos na presença de Deus, na verdade, por nossos méritos próprios, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Olha bem, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está assentado à direita e também intercede por nós. Amém? Então, nós temos aí a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nós temos livre acesso com Deus. Agora, o diabo, ele ele trabalha para que a gente não tome posse disso, tá, queridos? Nós precisamos tomar posse de que fomos perdoados em Cristo Jesus por nossos pecados, tá? Então, deixa eu te falar, se você continua na prática do pecado, precisa o quê? Se arrepender da prática do pecado, confessar os seus pecados e deixar para estar na presença de Deus, tá, queridos? É isso o caminho, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O efeito do sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas é imensurável, tá, queridos? Tá? Então, o sangue de Jesus, ele nos une na comunhão com os santos, tá? Quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Há muitas coisas que nos distanciam dos homens. Cultura, raças, idiomas, níveis sociais e questões do nosso coração nos distanciam de homens, tá? Mas o sangue de Jesus, ele rompe essas barreiras. Ao celebrarmos, por exemplo, a ceia, nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição do Senhor, porém também proclamamos o quê? A unidade entre os irmãos. E confessamos que somos um nele. Eu sou um com você. Eu preciso de você. Eu quero que você entenda isso. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo o quê? Eu vejo o meu irmão debaixo do sangue de Cristo, aonde o que? Não há julgo, não há separação. Então eu não venho ao separar, eu não venho ao condenar, eu recebo como Cristo o recebeu. Amém? Todos nós outrora eram pecadores. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Agora Cristo, ele nos reconciliou com Deus. Todos nós agora somos reconciliados. Amém, queridos? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Basicamente é essa a ideia do Cordeiro, e o Cordeiro será exaltado, tá? Qual a realidade presente daquele Cordeiro manso e humilde? Ele foi imolado por nós. Tá? Entenda? Agora, a realidade plena é que ele será exaltado. Se a gente olhar lá no capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver algumas coisas tremendas. Apocalipse capítulo 17, verso 14, diz assim, ó, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha, é uma palavra até para esse tempo aqui. Em Cristo, todos nós somos mais que vencedores. O Cordeiro foi exaltado, o Cordeiro vencerá, o Cordeiro venceu, o Cordeiro é o Senhor dos senhores, o Cordeiro é o Rei dos reis, ele é exaltado. Exaltado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o único digno, por exemplo, de abrir o livro. Então pense bem nessa manhã, como está o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Temos estudado então a solução de Deus frente ao problema do pecado, através do Senhor Jesus Cristo. Cabe destacar então que a solução que Deus encontrou é de um preço muito elevado. Não obstante que ele entregou o seu único filho para nos resgatar e deu tudo o que tinha para nos dar a vida. Também Jesus, quando se entregou, ele carregou o pecado de toda a humanidade e por nós se fez pecado. Então nós também
temos de tomar uma determinação na nossa vida. O que eu farei com o sacrifício de Jesus Cristo, com o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz? O que eu farei com o sangue que ele derramou por mim na cruz? Então eu quero te convidar a aplicar na sua vida o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É necessário saber que para alcançar a vida eterna, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos arrepender da nossa rebeldia, crer na obra e nos benefícios de Cristo e aceitá-lo incondicionalmente como senhorio, como Senhor de nossas vidas. Amém? Este é a mensagem de Deus para a humanidade. Sim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas através do sacrifício de Cristo veio a vida a todos nós. Então, por isso que eu e você precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eis o plano de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça, querido. Deus não quer que você pereça, querida. Deus quer que toda a humanidade tenha vida eterna. Mas nós precisamos receber o sacrifício do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós temos que colocar as nossas mãos sobre o Cordeiro para que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Eu espero que essa lição tenha edificado a sua vida. Deixe seu comentário abaixo, o quanto essa lição edificou a sua vida. Amém? Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale mais profundamente ao seu coração. Pai, esta é a mensagem, Senhor, do nosso encontro de edificação, que o Teu Espírito possa trazer maiores revelações, Senhor, a Deus, para os Teus filhos. Senhor, a Deus, que o Senhor possa instruí-los, Pai querido, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa estar dando entendimento, Senhor, a cada um desses que chegaram até este final, Senhor, ó Deus, conosco, e que, Senhor, ó Deus, a Tua bênção seja manifesta sobre eles. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tenha um domingo abençoado, cheio de alegria. Se desejar estar conosco no nosso presencial à noite, amém? No nosso encontro de gratidão e adoração, às 19 horas estaremos juntos ali, adorando e glorificando o nome do Eterno. Tenha um domingo abençoado, tenha uma semana próspera, cheia de alegria, e até o nosso próximo encontro de edificação. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor.